Olá, pessoal! Em aulas anteriores, observamos os conceitos de limites, indo desde a sua definição até o estudo de limites laterais, limites no infinito e limites infinitos. Um dos conceitos mais importantes atrelados a definições de limites é o conceito de continuidade. Uma função f é contínua em um número c se a função ela existe no ponto C, se o limite da função f de x quando x tende a c existe e se o limite de f de x quando x tende a c é igual a f de c. Vamos verificar se a função f de x é contínua no ponto x igual a 3. A função f de x é dada por x² mais 1, se x for menor ou igual a 3, ou ela é 2x mais 4, se o x for maior que 3. Para verificar a continuidade dessa função no ponto x igual a 3, temos 3 condições a cumprir. Primeira delas, observar quanto vale o f de 3, se está definido. Ao observarmos a função, a definição para o ponto x igual a 3 é dada por essa primeira expressão, x² mais 1. Então, o valor de f de 3 seria 3 ao quadrado mais 1, que é igual a 10. Segunda condição a ser cumprida é verificar quem é o limite de f de x quando x tende a 3. Para encontrar esse limite, precisamos verificar quem são seus limites laterais. Então, vamos calcular o limite de f de x quando x tende a 3 por valores menores e o limite de f de x quando x tende a 3 por valores maiores. O limite de f de x quando x tende a 3 por valores menores, a parte da função que a define é x² mais 1. Então, aqui seria equivalente a calcular o limite de x² mais 1 quando x tende a 3 por valores menores, o que resulta em 10. Para calcular o limite de f de x quando x tende a 3 por valores maiores, a função que a define é 2x mais 4. Então, isso aqui é equivalente a calcular o limite de 2x mais 4 quando x tende a 3 por valores maiores. Esse limite lateral também é 10. Como os limites laterais existem e são iguais, eu posso afirmar que o limite de f de x é igual a 10 também. A terceira condição é comparar o limite da função quando x tende a 3 com o valor de f de 3. Então, na terceira condição, eu consigo verificar que o limite de f de x quando x tende a 3 é igual ao valor de f de 3. Como as 3 condições foram verificadas, eu posso afirmar que f de x é contínua em x igual a 3. Esses são alguns exemplos ilustrativos de descontinuidade de função. No primeiro exemplo, podemos observar que a função tem limites laterais, porém a função não está definida no ponto x igual a a. Nessa segunda ilustração, observamos
que os limites laterais são diferentes, ou seja, não vai existir limite para essa função quando x se aproximar de a. Nessa terceira ilustração, os limites laterais existem, são iguais, portanto, existe o limite da função quando x se aproxima de a. O valor de f de a está definido, porém, o valor do limite de f de x é diferente do valor de f de a. E nessa quarta ilustração, observamos que não existe o limite de f de x quando x se aproxima de a. Por quê? Os limites laterais estão indo para mais infinito. O limite lateral, quando eu me aproximo de a com valores menores, está indo para mais infinito. E o limite, quando eu me aproximo de x igual a com valores maiores, também está indo para mais infinito. Então, nessas quatro situações, não temos possibilidade de ter continuidade. Pelo menos uma das condições que são colocadas para se verificar a continuidade não é atendida. Além desse conceito de continuidade no ponto que acabamos de observar, podemos ter interesse em observar continuidade no intervalo fechado e no intervalo aberto. Uma função f de x ela é dita contínua em um intervalo aberto, AB, se ela for contínua em todos os valores de x que estão contidos neste intervalo. Uma função ela é contínua no intervalo fechado, AB, se e somente se ela for contínua no intervalo aberto, AB, e, além disso, se o limite de f de x, quando x tende a a por valores maiores, for igual a f de a, e o limite de f de x, quando x tende a b por valores menores, é igual a f de b. O teorema do valor intermediário nos diz que se uma função contínua, o teorema do valor intermediário vai nos dizer que se uma função é contínua no intervalo fechado AB e o n é qualquer número entre f de a e f de b, então vai existir pelo menos um número c dentro do intervalo AB, de tal forma que f de c é igual a n. Uma consequência disso seria que uma função contínua ela assume todos os valores possíveis entre dois quaisquer dos seus valores. Vamos ficando por aqui e para as próximas aulas vamos começar a observar os conceitos de derivada. Um forte abraço e até lá!